Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Retorno do Rei. O Retorno do Rei é a terceira parte de O Senhor dos Anéis, porque por mais que os volumes saiam também numa versão separada, né, como se fosse aí uma trilogia, e algumas pessoas, eu inclusive, em alguns momentos, se refira O Senhor dos Anéis como trilogia, O Senhor dos Anéis, o Tolkien pensou essa história como sendo um grande livro, que é O Senhor dos Anéis, sendo A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei partes dessa história, tanto que cada uma dessas partes é divididas em livros. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os livros 5 e 6. E essa concepção como um livro inteiro dividido em partes é perceptível ao longo da leitura, porque cada um dos volumes, ele não tem um final bem marcado. A história simplesmente é interrompida e ela continua no volume seguinte. Eu já fiz resenha das outras duas partes de Senhor dos Anéis aqui no canal. Eu vou deixar as resenhas aparecendo nos cards ao longo desse vídeo e vou deixar também na descrição. Como eu já fiz resenha dos outros dois volumes, né, fiz para cada um separado, eu vou pedir licença aqui para ao longo desse vídeo me referir ao Retorno do Rei como livro e não como parte. Só para essa resenha ficar mais fluida mesmo, não quebrar meu raciocínio e não ficar parte. Tá? Então, quando eu falar esse livro, eu estou me referindo a O Retorno do Rei. Então, quando eu falar os outros livros, entendam-se também que eu estou me referindo aqui especificamente para uma questão do andamento dessa resenha, eu acho que vai funcionar melhor assim, aos outros livros também, A Sociedade do Anel como um livro e As Duas Torres como um livro. Mas lembre-se que são partes, só para a resenha ficar mais fácil de entender mesmo. Gente, eu vou antes pedir licença aqui vocês para dar um pequeno aviso, porque eu sei que o fandom do Tolkien, ele é bastante fervoroso. E já aconteceu nas resenhas dos outros livros do autor que eu trouxe aqui pro canal, de fãs, principalmente homens, virem me explicar coisas que eu falei no vídeo, sabe? Eles subentenderam que eu não disse ou que eu não entendi e vieram me explicar algo que eu deixei absolutamente claro nos vídeos que eu entendi. Então eu fiquei meio sem entender, assim, o que estava rolando. Então, eu gostaria de deixar algumas coisas claras aqui, com todo o amor do coração, pra você aí que é fã do Tolkien. Primeiro, eu não sou nenhuma expert, pelo menos por enquanto. Espero que algum dia eu venha aqui falar, não, porque eu sou especialista na Terra-média e no universo do Tolkien, tá? Mas isso não significa que eu não tenha conhecimento para falar sobre esse universo. Afinal de contas, eu li O Hobbit, li O Senhor dos Anéis e vou seguir lendo outros livros do autor. Segundo, esse vídeo é uma resenha, não um guia completo da Terra-média. E é uma resenha de uma parte de um livro. Então, assim, vai ter coisas que eu vou falar aqui que para um fã que é expert no universo do Tolkien vai ser absolutamente básico ou vai parecer talvez até irrelevante. E vai ter coisas que eu vou escolher não falar aqui que um fã vai falar, nossa, por que ela não falou isso? É exatamente por isso, tá? Porque alguns detalhes eu tô escolhendo não falar para não correr o risco de dar nenhum spoiler para quem não leu. Essa resenha ela é destinada principalmente, tá? Não que quem já leu não possa assistir, é claro que pode, fica aí à vontade. Mas ela é principalmente destinada a quem não leu, para que mais pessoas consigam ter acesso ao universo do Tolkien e a conhecer. Então, se às vezes, para você que é especialista, é muito fã, parecer que eu estou simplificando demais as coisas, sim, eu estou simplificando. Exatamente por isso, é um universo muito vasto, né? Eu preciso tentar escolher detalhes que eu vou trazer aqui, coisas que me chamam a atenção, para que as pessoas criem interesse e aí a partir desse vídeo elas vão lá ler e vão conhecer toda essa, né, esse universo do Tolkien. Inclusive tem canais no YouTube, vou indicar aqui para vocês o Bolseiro, por exemplo, que criam conteúdos específicos sobre o universo do Tolkien e o conteúdo nunca se esgota exatamente porque esse universo é muito vasto. Imagina se eu resolvesse falar dele todo num vídeo, quantas horas a gente não ia ficar aqui. Por último, quero deixar claro que as opiniões dadas nesse vídeo e as impressões, elas são pessoais minhas, tá?
Você tem todo o direito de discordar delas e das outras pessoas aqui nos comentários. Mas, por favor, faça isso com bom senso e educação. Dito isso, vamos falar do que interessa, que é o Retorno do Rei. Esse livro é dividido em duas partes. Na primeira, a gente vai acompanhar, de fato, a Guerra do Anel acontecendo e se desenvolvendo. Essa guerra, ela acontece em Gondor, que já foi o principal baluarte contra as forças do Sauron. Mas quando esse livro começa, a capital, se é que eu posso chamar assim, a principal cidade, enfim, que é Minas Tirith, que é onde tudo isso vai se desenrolar, tá o puro caos, tá? Na segunda parte, a gente já vai acompanhar o Frodo e o Sam andando ali por Mordor, literalmente se esgueirando para tentar chegar até a Montanha da Perdição e destruir esse anel e acabar logo com esse sofrimento. As duas partes desse livro têm ritmos bem diferentes, tá? A primeira parte é a parte das batalhas épicas, então é a parte que vai ter mais ação dentro da história. Já a parte do Frodo e do Sam, como eles estão se deslocando, ela é um pouquinho mais parada. Eu, pelo menos, achei ela um pouquinho mais parada em comparação com a primeira parte. Mas isso não significa que ela também não tenha seus momentos de ação. Afinal de contas, eles não vão só andar, tá? Para poder chegar. Eles vão passar por algumas situações, então isso vai trazer também algum elemento de ação para a parte deles. Mas a primeira parte realmente foi a minha favorita. Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, o Tolkien era um escritor extremamente detalhista, tá? Ao criar a Terra-média, ele não criou só um continente, uma extensão territorial. Isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim não é só um mapa que ele colocou nos livros para que faça sentido. Não, quando eu for falar das apêndices mais para frente, eu vou me referir a isso, mas ele criou idiomas, sabe? Ele criou povos, ele criou a história desses povos, ele criou governantes, a história desses governantes. Então, assim, quando ele vai escrever essa história, ele escreve com riqueza de detalhes. Por vezes ele vai se referir a um passado que não tá nesse livro aqui, mas a gente consegue perceber que eles têm os detalhes, sabe? E aí, essa riqueza de detalhes que ele dá é para roupas, batalhas, armas, cidades, a paisagem. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Quando o autor descreve muitas coisas. Tem muita gente, inclusive, que tem dificuldade com o próprio Tolkien por causa disso. Olha, eu particularmente adoro, tá? Eu gosto muito disso na escrita dele, mesmo que isso faça com que a leitura dos livros dele, né, principalmente de O Senhor dos Anéis, seja um pouco mais lenta. Então aconteceu por vezes, acho que a diagramação dessa minha edição acabou ajudando um pouco nisso também. Eu lia durante uma hora e falava, não, eu devo ter lido assim um monte de páginas. Tinha lido 10. Então, assim, mesmo que a leitura seja um pouco mais lenta por causa desses detalhes, eu gosto disso, eu acho isso muito interessante, porque dá realmente pra gente acompanhar e viver esse mundo. Eu acho que parece que a experiência de conhecer a Terra-média, ela é muito maior porque ele tá dando tantos detalhes. Outra coisa que o Tolkien faz muito bem é distribuir o foco entre os personagens da história. Cada personagem que aparece aqui vai ter uma função importante dentro da história e vai ter um destaque no momento em que ele aparece. Acho que os filmes deram a impressão, talvez errada, de que o Frodo fosse o protagonista. Sim, o Frodo é um personagem importante, não dá pra negar, ele é o portador do anel. Mas ele não é o protagonista, pelo menos não do começo ao fim da história, sabe? Por exemplo, nesse livro aqui, o Pippin, o Merry e o Sam, pra mim, tem até mais destaque do que o próprio Frodo. Eu acho que se não fosse o Sam, o Frodo, gente, ele teria morrido quando a Sociedade do Anel se divide, sabe? Fica evidente lendo esse livro que o Tolkien tinha um carinho muito especial pelos hobbits.
Mas o foco não é só eles e não é principalmente só um hobbit, sabe? Não é só o Frodo. Na resenha de A Sociedade do Anel, eu mencionei que, pra mim, ali, o Anel era o protagonista. E o Anel, ele segue sendo um fio condutor muito importante ao longo dessa história. Em O Retorno do Rei, o Aragorn tem ainda mais destaque do que ele teve nos outros livros, até porque ele é o rei que retorna, né, ao que o título se refere. Mas, assim, O Senhor dos Anéis, pra mim, não é uma história que tem um único protagonista, sabe? Ele não tem um protagonista fixo do começo ao fim da história. Esse protagonismo, ele vai se diluindo entre alguns personagens e eles vão tendo os momentos dele de destaque ao longo do livro. Vou explicar pra vocês como é que foi o meu contato inicial com O Senhor dos Anéis. Os filmes são dos anos 2000, tá? Eu era criança para adolescente, ele pré-adolescente, quando os filmes foram lançados. Então, eu assisti todos os filmes primeiro, para aí ter interesse em ler os livros. Tem muito tempo que eu não assisto os filmes, tá? E aí eu li, na época, A Sociedade do Anel e comecei a ler As Duas Torres. Eu achei que eu não tinha lido, mas quando eu fui reler As Duas Torres, eu percebi que o começo da história eu já tinha visto em algum lugar, ou seja, eu já li. Eu lembrava de palavras, então assim, não era uma lembrança do filme, sabe? Era uma lembrança da história. E aí, O Retorno do Rei, eu nunca tinha lido. Eu li o comecinho dele, mas assim, logo abandonei porque eu tinha, acho que pegado ele primeiro. Eu falei, não, tô começando pelo final do negócio, vou pegar a Sociedade do Anel. Foi aí que eu fui ler a Sociedade do Anel. Então assim, o final desse livro, que eu não vou dar spoiler, pra mim ele foi absolutamente inédito. Porque o filme, gente, da forma como ele termina, dá a impressão errada e que nunca fez muito sentido pra mim, de que algumas partes da Terra-média ficaram intocadas dessa guerra. O que nunca fez muito sentido na minha cabeça, porque o Sauron, né, o poder dele vai se expandindo, isso fica claro. Então, assim, partes da Terra-média permanecerem intocadas não fazem muito sentido, né? E aqui o final desse livro mostra, né, como ficou algumas partes da Terra-média, principalmente uma específica que eu não vou contar qual é, que no final do filme parece que tá tudo bem, mas não tá, que eu achei bem interessante, assim, ver os efeitos disso. Porque, né, no filme fui enganada, tá? Fui tapeada. O livro tem 6 apêndices, tá? E se você é uma pessoa que não lê apêndice, não lê glossário, não lê nota do autor, não lê árvore genealógica, não lê nenhum tipo de conteúdo extra que tem em livros, porque você tem preguiça, você só tá interessado na história, eu te recomendo que você reveja seus conceitos e passe a fazer isso. Porque no Senhor dos Anéis, gente, as apêndices são sim parte da história, tá? E são muito interessantes. Em alguns momentos, tipo no comecinho ali, eu fiquei um pouquinho meio, ai meu Deus, ele vai contar a história de todos os reis, mas depois eu consegui me reencontrar, assim. Então, assim, vai lendo as apêndices com calma, com paciência, porque é muito interessante. Dá pra ter detalhes desse mundo que eu acho que no livro inteiro a gente não conseguiu pescar, sabe? São detalhes a mais de coisas que ele se refere ao longo dos livros e que nas apêndices ele vai tirar um tempo para poder explicar. Então ele vai falar sobre o calendário desse mundo, vai explicar sobre os reis, vai falar sobre os diferentes povos e seus idiomas, vai contar uma parte da história do Aragorn e vários outros detalhes que são assim muito interessantes, tá? Não assim, deixem de ler as apêndices de O Senhor dos Anéis e não deixem de ler também o prólogo, tá? Que ele vai fazer um link de O Senhor dos Anéis com o Hobbit. Então, assim, esses dois conteúdos, não deixem de ler, que eles são muito importantes, aumentam a nossa compreensão da história e até o nosso entendimento mesmo desse mundo, que são outros detalhes que o autor criou que não necessariamente tinham muito espaço dentro da história em si. Então, nas apêndices ele aumenta, né, dá mais detalhes pra gente. Eu achei isso muito interessante e esse é um conteúdo importante, principalmente para quem tá aí
interessado em assistir a série do Amazon Prime Video, né, que vai se passar antes de O Senhor dos Anéis. Então, as apêndices ele conta um pouquinho do antes pra gente. Então, se eu fosse você, eu não deixaria de ler apêndices de O Senhor dos Anéis e de livro nenhum. O Senhor dos Anéis é uma das grandes obras aí de alta fantasia e influenciou diversos autores do mesmo gênero e de gêneros diferentes no mundo inteiro, e influenciou não só livros, né? Influenciou filmes, séries, jogos de videogame, enfim, gente, O Senhor dos Anéis é realmente um marco na cultura pop. Então, assim, se você nunca leu O Senhor dos Anéis, e se você gosta de fantasia e nunca leu, eu recomendo fortemente que você o faça. Se a escrita do Tolkien ainda te assusta um pouco, começa pelo Hobbit, tá? Começa pelo Hobbit e aí você lê O Senhor dos Anéis, porque o Hobbit tem uma escrita mais leve, é uma história também um pouco mais lúdica, que foi escrita para os filhos do Tolkien, tá? Tem resenha de Hobbit aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards também e na descrição junto com a resenha das outras partes. As minhas edições, gente, são da Martins Fontes. Atualmente, aqui no Brasil, o Tolkien é publicado pela HarperCollins, tá? E eu vou deixar o link para compra das edições da HarperCollins, tá? Então, se você tiver ficado interessado, por favor, compre na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando livros ou qualquer outra coisa, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais, todos os links também estão na descrição do vídeo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima!